Essas são as previsões para o tarô em 2023. Eu estou aqui com o tarólogo Léo Chioda e com o tarólogo Alex Lepletier, dois especialistas do Personare. O Léo é autor do tarô mensal, do curso de tarô, do tarô direto, do Personare. E o Alex Lepletier assina os artigos do Arcano do Mês. Você está todo mês ali lendo as tendências que ele traz para a gente. E hoje eu vou conversar com eles dois sobre as previsões para o tarô, falando de amor, de carreira, de saúde, de tendências globais, de finanças, tudo isso para 2023. Mas não deixa também de acessar aqui o link que eu coloquei para vocês na descrição com as previsões personalizadas do Personare. A gente criou uma página específica para você acompanhar e ver todas as suas previsões do tarô, da astrologia, da numerologia. Então, acessa lá e confere para você também. Vamos começar? Então, Léo, já soube que 2023, a carta do ano, o arcano do ano é o carro. Que história é essa? Por que é o carro? Explica isso aí pra gente. O sétimo arcano maior do tarô é o carro. A gente chama de carro, né? A carruagem. E ele é o arcano de 2023 porque pela soma que a gente faz de 2 mais 0 mais 2 mais 3, a gente tem 7. Então, a referência direta é o carro. E o carro é um arcano de tecnologia, um arcano de avanço, de arrojo, né? Então, em tudo relacionado a avanço, a ciência também, aquilo que é desenvolvido. Então, tudo tem a ver com o que tem a ver também com movimento, tem a ver com o carro. Então, a gente pode falar de navios, a gente pode falar de aviões, a gente pode falar de deslocamentos, de estradas, e tudo que é avanço, tudo que é progresso, de certa forma, também está relacionada ao carro. Então, é um arcano muito auspicioso para 2023. Ai, que bom, gente. Precisamos de boas notícias. E Alex, conta pra gente. Você tem uma tiragem que complementa, né, a visão do arcano do ano, que é um pouco diferente. Como é que é essa tiragem que você faz? Então, e como é que eu desenvolvi isso? Como a gente está falando de uma coletividade, eu sempre achei um pouco insuficiente um símbolo só para falar de muita coisa. Então, eu vi, a gente geralmente pode dividir o ano em duas partes, os primeiros 6 meses e os segundos 6 meses. E aí eu falei, vamos tentar criar combinações de cartas. Eu vou pegar o primeiro dia do ano, 1º de janeiro de 2023 e o último dia do ano, 31 de dezembro de 2023, e vou pegar o arcano do dia. Então, 1º de janeiro de 2023, a soma desses dígitos ele vai dar 9. Então, a gente sabe que esse primeiro semestre a gente vai ter uma regência, uma representação do arcano 9, que seria o eremita, que somado com o arcano do ano, né? 9 mais 7, a gente vai encontrar 16, que é a torre. Então, os 6 primeiros meses do ano, eles estão representados pelo arcano 16, a torre, né? Que vem da junção desse arcano 9 com esse arcano 7. Então, é uma torre que vem do 9 com 7. Na verdade, o regente do segundo semestre é o mundo, porque temperança é o arcano do último dia. Somado com o ano, 14 mais 7 é 21, o mundo. Então, eu vou ter o carro com a torre e o mundo. Olha que interessante. Léo, você falou que é um ano de avanço, que é um ano que a tecnologia, a pesquisa, né, os estudos, tudo envolvendo questões inovadoras vai estar em alta. Que outros significados, que outras tendências a gente pode esperar do ano, principalmente quando a gente está falando de coletivo? Então, a gente tem aí temas, tem muita gente preocupada com o panorama financeiro, por exemplo, do país e do mundo no ano que vem. Como é que você vê, por exemplo, esse panorama? É curioso, Carol, falar sobre isso, porque, primeiro de tudo, a gente tem que entender o carro como essa carta de movimento, essa carta de rapidez, de velocidade, agilidade, também no mau sentido, vamos usar assim. Pensa numa estrada, pensa num carro muito veloz. Então, a gente pode tanto chegar a tempo ao hospital por conta de uma emergência, quando também a gente pode correr loucamente, porque a gente está apaixonado com uma pessoa que não correspondeu a gente, que pode causar acidentes. Então, é a mesma matéria-prima, né, que a gente está usando, é o mesmo objeto, né, e a mesma atitude que a gente está tomando, que é, né, seguir firme, reto, né, direto em algum ponto. Então, a gente tem que ter essa noção de que as coisas tendem a avançar, não necessariamente no bom sentido. Então, esse é um conceito, vamos dizer assim, filosófico a respeito dessa carta para esse ano, que é importante considerar. Mas, se a gente for também pormenorizar essas coisas, minudenciar essas questões, essas tendências, a gente vê, sim, uma preocupação, pelo menos, inicial, tipo um fogo, um ímpeto, né, um dínamo de força para ser empregada por
por exemplo, em tecnologia e mostrar serviço para que as coisas aconteçam. Então é como se tivesse um gás a mais, ainda mais depois de uma eleição, mesmo que o mar não esteja tanto para frente no momento, né? Então a gente tem agravadas as guerras, por exemplo, a gente tem questões aí acirradas, e a gente não pode esquecer que o carro é uma carta marciana, ou seja, é uma carta regida por Marte. Geralmente a gente pode associar a Marte. Então Marte, tipo Deus da guerra, e historicamente, iconograficamente, é uma carta relacionada a Marte, né, a Ares, ao Deus da guerra, que ele é representado ali. Então as coisas ficam mais fogosas nesse sentido, mais quentes nesse sentido. As discussões vão se agravar, questões vão, né, sabe, as opiniões que vão se agravando, vão inflamando as relações. Então isso também tende a acontecer em 2023. A gente tem que tomar o máximo cuidado porque a gente não colida com as pessoas mesmo, de forma violenta, muitas vezes. Léo, já quero voltar, já vou te perguntar mais sobre parte financeira, que eu fiquei com algumas dúvidas, dinheiro, mas eu quero pegar esse gancho que você falou das questões geopolíticas e de guerra, porque é um medo que muita gente tem. E, Alex, como é que você está vendo isso na combinação das cartas, né? Vi a torre aí, já fiquei com essa sensação, com essa tendência de uma guerra mundial, tem se falado em guerra mundial de novo, essa preocupação com bomba atômica. Como é que você vê isso com essa combinação das cartas? O carro avançando, a torre explodindo o mundo, né? Então a gente tem assim, uma narrativa que conta a história de um potencial conflito envolvendo a coletividade, envolvendo o mundo. Então é um ano realmente que a gente fica no fio da navalha para uma guerra mundial, com certeza, com ameaça de bomba, com ameaça de tudo isso. Mas assim, o que me leva a entender que isso não vai acontecer no sentido mais trágico da coisa, porque a carta do último dia do ano é a temperança. Pode ver que eu até fiquei nela, né? A gente já tem que aproveitar esses atos falhos, esse inconsciente, para poder colocar isso. Não cheguei no mundo, eu fiquei falando da temperança, que é uma carta de paz e de mediação e tudo mais. Eu acredito que essa ameaça de guerra, no sentido mais de tragédia, ela não se concretize, mas que os conflitos eles aconteçam, que o período mais grave para esses conflitos geopolíticos, eles se sentem no primeiro semestre do ano, que é justamente na regência da torre, carro com torre. O que é carro com torre? A gente fala que são arcanos ressoantes. Se você pegar a torre, vê o 16, 6 mais 1 é 7, né? A torre leva o carro leva a torre. O que é isso? É um carro que você não respeita o sinal vermelho, aperta o pedal do acelerador, vai e causa um acidente, né? É aquela impulsividade maior que gera uma tragédia, vamos dizer assim. Então, esses primeiros 6 meses do ano, eles são meses mais críticos, e a gente pode ver, sim, acidentes naturais, a gente pode ver conflitos maiores entre pessoas, e a gente pode ver, dentro desse cenário maior de tensões geopolíticas, bombardeamentos, ameaças maiores, ações mais contundentes de líderes mundiais, e nesse cenário de guerra que a gente está ali, entender que a gente tem uma guerra acontecendo e tem outras guerras menores simultâneas acontecendo também. A gente está observando uma guerra específica que chama a atenção de todo mundo para uma ameaça nuclear. A gente tem outros pontos do mundo que também podem estourar, outros conflitos menores significativos, né? Então, esse primeiro semestre é mais complicado, e o segundo semestre ele carrega uma tensão que se alivia, que começa a se aliviar. Então, eu acho que as coisas começam a abrandar mais. Esse movimento do carro, que ele tende mais para o acidente no segundo semestre, ele tende mais para a diligência e para a condução mais harmônica no segundo semestre. E aí, Léo, voltando para a questão financeira, quando a gente fala de chance de guerra, e a gente já está vendo isso no mundo, a gente entende um impacto financeiro, um impacto de crise financeira, um agravamento da guerra, um impacto ainda maior de crise financeira. Você vê essa possibilidade também, um impacto grande de crise financeira? A gente tem que segurar a onda no dinheiro. Como é que você vê a questão da inflação? Isso pode se agravar, ou aqui para a gente fica mais estável no Brasil e aí a gente consegue navegar dentro desse cenário? Como é que você vê isso? Eu acho que nesse ponto, Carol, também as coisas começam a se agravar. Agravar é um termo muito caro ao carro. Então, em todos os sentidos, é como se a velocidade ganhasse, né, a vez. Então, tipo, inflação, um momento que pode chegar num pico, por exemplo.
entendeu? Então o dólar muito alto. Então tudo isso tende a, pelo menos, dar uma guinada, não necessariamente positiva, né, no caso, mas depois ir baixando. E é interessante ver a análise do Alex, porque aí a gente vê como de fato vai desenrolar isso, né? Como é que as coisas tendem a desenrolar, né? Se desenvolver. Então essa leitura clássica, né, do que a gente faz da soma, né, do ano para ter o carro, e depois com os arcanos aí, auxiliares que o Alexander tirou, são interessantes para também ver isso. Então pode ser que as coisas se regulamentem mais para o segundo semestre nesse ponto, né, levando em conta o que o Alexandre está dizendo. Mas com o carro em si, as coisas estão muito assim latentes, sabe? Então é iminente que as coisas explodam. O carro tem muito isso. É esse dínamo que muitas coisas estão bem direcionadas. Então, tipo, por exemplo, o que se consegue levar na flauta, vamos usar esse termo, essa expressão, a gente leva, né? Até certo ponto a gente vai conseguir levar aqui no Brasil. Mas tem coisas que, de fato, elas se agravam. Eu acho que essa questão do cenário econômico, né, não sendo um especialista na área, mas sendo especialista no símbolo, esse primeiro semestre está mais crítico para isso, bem mais crítico. E como o Léo falou, né, tudo se intensifica no carro, e a gente está vendo que o que está, ele tende a seguir, a ir para frente, né, e ganhar muita força, muito impulso. E se tem uma crise, essa crise, até ela se controlar, ela também vai ganhar impulso. Então, o que acontece? Quem tiver no comando tem que pegar um cavalo correndo, sair correndo, esperar ele passar perto, se jogar em cima dele, segurar a rédea para tentar ir controlando ele ali. Não tem como parar, tem como conduzir. Então, até você conseguir conduzir a direção dessa crise e frear o seu avanço, leva tempo. Portanto, a gente tem principalmente um primeiro semestre muito delicado em questões econômicas, ainda com uma tendência para o prejuízo. E aí, Léo, nessa visão, que dica você daria para quem está atento à carreira, procurando um emprego, quer mudar de emprego, está com medo de perder o próprio emprego? Como é que você está vendo a questão da carreira nesse ano? É interessante, Carol, porque com o carro, todos os conselhos, todas as posturas sugeridas para o carro é de ir na direção daquilo que você acredita e no foco, né? Focar e ir fundo. Então, a ideia é mesmo investir em si próprio. Então, em termos de carreira, turbinar o currículo, primeira coisa de tudo. Turbinar o currículo, concluir os cursos que se começa. Mesmo que a distância seja curta, ou seja, um curso de fim de semana, um curso de 1 mês, 3 meses, qualquer coisa assim, semestre e tal, façam isso. Então, isso é interessante considerar também, porque isso vai turbinar, vamos dizer, a máquina, que é a própria carreira, enfim, a própria pessoa ali como profissional. Então, é interessante considerar isso. Em termos de carreira, é um momento mesmo para se estruturar, mas também para seguir já, se colocar. Colocar o carro na frente mesmo, né? Então, é importante mesmo considerar num ano. É interessante ver como que um arcano, mesmo que a gente se valha de outros arcanos, como o Alexandre está fazendo, e é importantíssimo fazer, mas um arcano também tem esses diferentes contextos, né? Então, nesse contexto específico, eu acho ele mais feliz. nessa visão, né, antes de ver, em vez de ver só a questão coletiva para temas muito sensíveis, né, como a economia, em termos de carreira, que é algo muito mais pessoal também, a gente vê essa possibilidade, né, então essa indicação mesmo de, segue firme, foca mesmo nos seus projetos e não esqueça mesmo de turbinar o currículo, essa ideia, e metralhar o currículo também, tá? Levar em todos os lugares. Deslocamento para que haja também sucesso. Então, isso também é considerável, ou seja, é muito legal considerar, tipo, eu quero trabalhar no meu bairro, quero trabalhar na minha cidade, mas em 2023 é interessante também considerar um outro lugar, não digo um outro estado, mas um outro município, sabe, sair do mesmo círculo ali. Isso é importante também, porque o carro, como a gente já está falando aqui, é movimento, é deslocamento. Então, às vezes, as melhores oportunidades não estão no vizinho, elas estão a alguns quilômetros de casa. Então, considerem isso em termos de carreira também. Então, mostrar mesmo um currículo avantajado, mesmo que tenha pouca coisa, mas seja muito sincero e mostrar esse currículo para o mundo. A rede social é um lugar onde as pessoas se encontram, né? E nesses encontros, não só nas redes sociais, como fora delas, é amor ou amizade? Como é que está essa história pro amor em 2023? Olha, aí que tá. 2023, com o carro, especificamente o carro, é um ano de 1.000 contatinhos. Então, já aumentou os contatinhos.
as estradas se abrem, os caminhos se abrem. Então, é interessante. Olha só, o carro, a fila anda assim com o carro, é isso? Possibilidades e também uma profusão de expectativas criadas que, olha, não está escrito, ainda não está escrito. E se escreverem, não vai caber nenhum papel, porque é muita coisa que vem. Então, assim, as pessoas estão mais visuais, cada vez mais visuais. O carro é também uma carta que denota a presença, porque é uma carta também de beleza. A gente tem que voltar na iconografia antiga e pensar que quando o guerreiro subia na biga, né, no caso, era justamente para ele desfilar com a sua vitória, né? Então ele estava desfilando, ele estava aparecendo. Então essas reminiscências históricas, elas estão nas cartas, né? Então a gente usa ela numa previsão, então, ou numa análise, né, de um momento como esse. Então é muito isso, é como se a gente estivesse cada vez mais querendo aparecer, a gente quer biscoito mesmo, as pessoas vão biscoitar cada vez mais e isso vai atraindo também relações. Sejam relações fugazes, muito fugazes, ou relações que vão se desenvolver com muita expectativa de um lado ou de outro, por conta do que se vê, por conta do que se fala. Mas é muito rápido, Carol. Então, assim, quem está no relacionamento, e aí a gente tem leituras diferentes, isso é sempre importante de considerar, quem já está no relacionamento, o relacionamento tende a se desenvolver, né? Pode ser com uma rapidez ou não, é muito interessante considerar isso. Algumas arestas podem ser aparadas, então é interessante isso, né? De progredir dentro de um casamento, dentro de um namoro. Então, isso é importante em 2023. Ver como que se dirige a vida conjunta, né? Isso é muito pontual agora em 2023, sabe? Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo, né? Não afetivamente para pessoas casadas necessariamente, mas muita coisa, porque é muita correria, é trabalho, é muita coisa na cabeça e ao redor da gente. Então, para casados tem essa leitura, né? Resumidamente. E para quem está solteiro, então, é muito cuidado para não dar com a cara no muro, né? Para não dar com o carro no poste, porque, às vezes, né, as expectativas elas vão ser muito exageradas. O carro ele é muito, vamos dizer assim... seletivo, seria? Não, ele está muito ansioso para aquilo que ele quer viver. E a procura e a demanda pode ser muito alta. Então, é interessante a gente considerar isso. Ou então, quando a demanda não é alta, a gente pode ver uma pessoa, no caso, tem uma pessoa em vista e a gente quer apostar todas as fichas. Muito cuidado também com isso. Para quem está solteiro, a gente só vê uma pessoa no horizonte, só vê uma pessoa na estrada e quer ir direto a 200 por hora na direção daquela pessoa. Muita atenção. E, Alex, estou curiosa aqui com essas promessas que o Léo está fazendo, a galera vai cobrar, hein, Léo? Os contatinhos aí, o pessoal vai cobrar. Com a combinação dos outros arcanos, como é que você vê essa questão da vida amorosa? Tem outras dicas para o pessoal? Só acho o seguinte, a gente tem que falar aqui, para aquelas pessoas que chegam no nosso consultório tristes pra caramba, sofrendo com os boy lixo, e dizer para elas o seguinte, que no carro é para frente que se anda, não tem vai ou racha não, só vai. Se o boy está te deixando sofrer, deixa ele para trás e vai sair em frente. É o que o cigano fala, meu filho. Cai da carroça do cigano, fica para trás, tu não volta a buscar, não. Você segue em frente. Tá chorando, sofrendo, o boy tá lá, não te dá confiança, não te responde. Querida, bota um óculosão, a cara tá inchada, não importa, bota um óculos escuro, sai na rua, deixa bater um vento no rosto, respira, deixa o vento esvoaçar o seu cabelo e segue belíssima, porque igual biscoito, vai um, vem 18, entendeu? E seguir em frente, não deixa ninguém pegar o volante da sua vida. Quem dirige seu carro é você. Entendeu? Não dá na mão de boy, se eles vão bater, já era. Pegar a energia desse carro para buscar o quê? Independência, autonomia. É captar essa energia do amor, porque a energia está ali. Vocês podem, de repente, escolher, pegar e se afundar. Às vezes a gente afunda, né? Às vezes a gente não tem gerência sobre isso, mas escuta a amiga, segura a mão da amiga, levanta, mentaliza o carro, fala assim, eu vou me deixar, sabe, levar por isso, estou sofrendo. Cara, será que ele vai me ligar? Se ele ligar, ele liga para você na balada e te encontra lá. Não fica em casa, não. Sai fora, vai para rua, vai para praia, vai passear. Anda, encontra com ele no meio do caminho, não fique em casa. Façam isso, gente. A gente precisa disso, ó. Não é previsão, não. A gente precisa de ação, a gente precisa de conselho. Precisa dessa dica para ir. Lembra do carro. Vai e encontra com o boy na rua. Não espere ele ligar. Gente, Movimento. sensacional. Sensacional. Olha só, vou pedir para você já comentar aqui. Não precisa dizer qual é o boy lixo, não precisa entregar nada aqui nos comentários. Você só vai colocar assim,
que você vai fazer com boy lixo? Tipo, vou encontrar na balada, vou sair de carro e não vou atender o telefone. Gente, melhores dicas do que essa eu não tenho. Eu quero saber qual que você vai fazer. Você vai botar aqui nos comentários pra gente. Você que não tem interesse nenhum em ter nenhum relacionamento afetivo, próximo, né? Sexual, afetivo, quer que seja, né? Você também tem um lado emocional. Esse lado emocional, como é que ele funciona? Né? Se a gente for olhar para esse carro, por exemplo, vai ser um ano muito bom para você trabalhar sua autoestima, desenvolver seus relacionamentos interpessoais, se conhecer bem pra caramba, se expressar no mundo, viver plenamente quem você é nesse mundo que você vive e se fortalecer como pessoa, né? Então, existe vida emocional, né, e vida social para aquelas pessoas que não têm interesse de se colocar dentro de um relacionamento. Perfeito, Alex. Elas precisam se valorizar também, porque aí você falou, tá tudo certo, né? Não tem que se relacionar, e às vezes é muito melhor você não se relacionar, mas estar bem, do que estar tendo que preencher ali até um espaço social, né? De estar com alguém. E eu vou pegar um gancho no que você falou aí, Alex, que você começou a falar, é um ano para se conhecer, né? Na numerologia a gente falou também muito sobre esse ano do autoconhecimento. Como é que você está vendo a questão da saúde mental, emocional e até saúde física das pessoas esse ano? Num ano que, né, para a gente voltar para a gente, me remeteu a essa questão da saúde mental e emocional. Foi até bacana você falar isso, que eu tô com as cartas montadas aqui na minha frente. Tem um triângulo aqui de cartas colocado, e me chama muita atenção essa combinação do segundo semestre, carro, temperança e mundo, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia, apesar de a gente já estar muito bem escudado pelas vacinas. Viva as vacinas que permitiram que a gente hoje tivesse assim, com um pouco mais de liberdade com as máscaras. Eu ainda uso máscara. Eu viajei para a Europa agora de máscara dentro do avião. Eu não ia ficar 8 horas respirando aquele mesmo ar que todo mundo, por mais que tivesse filtro nos aviões, né? E alguns transportes públicos eu ainda vou de máscara para me proteger, e alguns outros já estou mais tranquilo, né? Eu acho que a gente tem um momento muito propício para a gente conseguir chegar perto ou chegar no fim dessa pandemia, onde a gente vai ter o controle total dessa ameaça sanitária que a gente está vivendo. A gente tem essas tecnologias muito direcionadas para a produção de curas para doenças, produção de novos remédios. Vai ter um avanço muito grande nessas questões de saúde, pra caramba, tá? Tanto de forma curativa, preventiva ou estética. E como a gente fez temperança com o mundo, saúde global, né? E essa questão da saúde mental e emocional, eu acho que o carro ele é um grande remédio para isso, né? Quando a gente fala de saúde mental, psicoemocional, elas implicam numa perda de controle, de autocontrole, perda de autonomia. Até naquela pós que eu fiz na Fiocruz, a gente fala muito da saúde como pêndulo, né, um binômio entre autonomia e falta de autonomia. O conceito que o meu professor falava era isso. O estado de saúde, ele é um estado que a gente tem mais autonomia, independente do que você tenha no corpo, não, né? E quanto mais perto da doença você está, menos autonomia você tem. Então, quando a gente fala do carro para tomar as rédeas, né, a gente está falando de uma carta que representa, a partir desse olhar, um estado de saúde. Então, a gente está caminhando aqui realmente para um avanço até nessas questões de saúde psicoemocional. Eu acho interessante o que a Alexandra colocou. O carro também é uma carta de maestria, né? Em que a gente fala dessa vitória, desse sucesso, né? Desse guerreiro que volta, né? Então, é como se fosse mesmo uma vitória declarada a respeito, por exemplo, especificamente da pandemia. Então, é como se a gente tivesse mesmo assim, olha, isso já está sendo superado porque os próximos vírus já estão aí, a gente já está estudando e antecipando algumas etapas mesmo, para que haja todo tipo de proteção, né? Para que não aconteça essa calamidade mundial, né, novamente. Então tá, a gente tem o carro como um arcano coletivo, a gente tem os arcanos dos semestres, que, né, contaram muito bem a história do semestre, ficou muito claro para mim. Como é que eu aplico isso na minha vida? Eu faço uma tiragem levando em consideração o carro, faço tiragens pessoais. Como é que você pensa nessa conjugação para a pessoa que quer planejar o seu ano, quer pensar nas suas metas? Como é que você daria essa dica para as pessoas? Eu acho que é interessante a gente estudar mesmo a simbologia da carta. Então, todos os artigos do personagem, por exemplo, dê uma olhada nos artigos relacionados ao carro, né, o vídeo, assista de novo a esse vídeo, isso é importante, porque aí você vai entender, né, as pessoas vão entender a simbologia dela, a ideia dela, tipo, todo esse arranjo simbólico que representa o carro, né, então tem um herói ali,
vindo na direção de quem está olhando, né? A gente pode pegar a carta e mostrar aqui rapidinho. Então, tem esses cavalos que estão em direções opostas, aparentemente, olhando em direções opostas, enfim. Tem essa carruagem na nossa direção. E é uma carta que diz respeito a nós, porque quando a gente tira uma carta, uma das poucas cartas do tarô, por exemplo, o tarô de Marcélia, né, pelo menos, que olham para a gente, que estão direcionadas a gente, elas têm uma lição de casa a trazer, pelo menos uma lição de casa a trazer. Então, no caso do carro, é como que a gente dirige a nossa vida. Essa frase, eu acho que ela é muito importante. Como eu dirijo essa pergunta? Como eu dirijo a minha vida em 2023? Então, isso é algo, assim, essencial, Carol. Eu considero isso essencial, porque eu, num momento crítico, há pouco tempo, na minha vida, num trânsito muito complicado, eu tirei o carro para saber o que eu precisava saber e fazer. Então, eu precisava mesmo de movimentação em todos os sentidos. Então, quando a gente tira, por exemplo, faz um jogo no personagem, o tarô semestral, o tarô mensal, o tarô direto mesmo, e a gente tira o carro, muita atenção à simbologia do carro. Além de ser o arcano do ano, aquela carta diz muito sobre a gente. Independente do contexto, independente do significado que vai trazer, a gente tem que ver o que ela está exigindo da gente, o que ela está cobrando, sabe? Ela está assim pra gente, o carro está assim. E aí? Você vai se mover? Você vai se mexer? Você vai se mexer? Como é que você vai se prontificar a fazer as coisas? Entendeu? Como é que você vai... E aí? Como é que você vai agilizar? É isso. O carro pede movimentação. Então, acho que esse é um dos recados do carro para 2023. Mesmo, apesar de todos os pesares, e haverá pesares em 2023, vários, apesar deles, segue firme, siga em frente. Nossa, adorei a dica, porque acho que tem tudo a ver com a mensagem que a gente sempre quer passar para as pessoas, né? Dá para a pessoa assumir as rédeas da sua vida, da pessoa estar no comando da sua vida e ela navegar. Como que eu vou dirigir a minha vida dentro de um cenário? A gente não constrói estrada, mas o carro a gente dirige. Então, eu achei essa dica sensacional. E aí, Léo, o que você deixaria aqui para o pessoal também como recado final desse carro para 2023, ou uma dica para o pessoal na hora que estiver fazendo ali as metas para o ano, pensando, o que você deixaria para o pessoal? Ver a vida como um trânsito, então vai com calma, porque nesse ano tudo tende a indicar, tudo vai indicar que as coisas são alcançáveis, mas não necessariamente no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer. Então, muita constância na maneira como a gente busca algo, né, e as expectativas no lugar, no banco de trás, com cinto de segurança, se possível. E seguir firme. Mesmo assim, não esmorecer, continuar andando, mas com constância, cuidado com os radares, porque eles existem, né? Os playlists. Então, quanto mais constância, tranquilidade, serenidade diante do trajeto, durante o trajeto, melhor. A gente chega lá. Um outro tema que é interessante de considerar, o carro, por ele representar meios de transporte, a gente pode falar também de viagens. Então, 2023 pode ser um ano favorável para algumas viagens, sejam elas curtas ou longas. Então, claro, tudo isso depende de um bom planejamento, que é um termo também muito frequente relacionado ao carro, né? A gente tem que planejar a estrada, planejar os itinerários, mas é muito favorável também a gente poder viajar, tá? Então, sempre que possível, com todos os cuidados e todo o planejamento, não se esqueçam de planejar as viagens, a gente pode, em 2023, ter destinos muito favoráveis. Leozinho, e também a gente pode estender ainda, já que a gente está falando de uma coletividade e uma carta que abrange todos os aspectos da vida, a gente também fala da espiritualidade, né, dessa potência que essa carta traz para o aspecto espiritual, essa viagem espiritual. Então, a gente pega essa carta e coloca o quê? Nessa potência de energia espiritual que tem, né? As orações com muito mais força, as magias com muito mais força, e também todos os aspectos de viagem espiritual, em todos os sentidos que a gente puder colocar isso. Essa nossa projeção que a gente tem dentro desse mundo espiritual e essa nossa projeção no nosso mundo também. Isso também é um panorama interessante, uma perspectiva interessante para a gente observar o Arcano 7. E, Alex, que dica você daria, levando em consideração as 3 cartas que você está analisando, 3 dicas para as pessoas levarem para o planejamento delas para 2023? Olha, o primeiro passo é deixar o passado para trás e seguir em frente. Lembra que eu falei anteriormente, uma dica que até minha mãe estava falando para mim, aquilo que cai na carroça do cigano fica para trás e segue em frente, não volta para buscar, ficou. Se eu tenho o carro indo para frente, a torre caindo e o mundo se fazendo ali na frente, eu estou me abrindo para o novo, eu estou
me libertando daquilo que fica para trás, eu não estou olhando para o meu passado, agarrado a ele, deixando de viver o presente e destruindo o meu futuro, deixando de olhar para o futuro. Agora, a altura de ter o passado como uma base, uma referência boa para mim, né, como um aprendizado, uma memória, me ancorando no meu presente, usando aquilo como uma base impulsionadora para eu ir em direção ao meu futuro. Isso resume muito bem essas 3 cartas, né? E acho que seria uma dica muito boa para isso. Outra coisa que é importante também é que em 2023 a tendência assim, a vida saudável vai ser banalizada, no sentido de, tende a ser banalizada, no bom sentido, ou seja, cada vez mais as opções veganas, as opções, sabe, vegetarianas, enfim, as opções saudáveis, elas vão ser mais frequentes, mais acessíveis, tendem a ser mais acessíveis. Então isso também é importante. Então cuidado com o corpo mesmo, como o Alexandre está colocando, vai ser mais frequente. Por quê? Porque não esqueçam, como eu coloquei, essa carta é um desfile também, né? Ela está desfilando a sua vitória, seu corpo maravilhoso e tudo mais. Tem muito a ver com isso, né? E o carro é uma extensão desse terreiro, né? Então é uma máquina. Então, além de fazer os check-ups e tudo mais, como a Alexandra já colocou, cuidar da saúde, é importante também cuidar no sentido de, sabe, frequentar a academia, ou então você se movimentar mesmo, a movimentação do corpo, né? Ver o que é possível fazer. E outra coisa, lembrando de um ponto mais importante que o carro vem exigir, limite. Saber até onde vai. Em tudo, né? Não exagerar, nem em velocidade, nem em comida, nem deixar de comer, nem exercícios, nem nada disso, né? Nem expectativas. Então, ter limites. Isso é importante em 2023 também. Então, essas foram as previsões para o tarô. Eu queria que você já comentasse quais são os seus principais objetivos para 2023. A gente viu muito sobre o cenário externo, mas a gente viu muitas dicas legais também para a sua vida. Então, quais são os seus objetivos que a nossa equipe quer ajudar você a planejar o ano e vai dar outras dicas nos comentários. Eu destaquei para vocês também o @ do Alex e o @ do Léo, porque eles continuam fazendo análise e dando dicas de tarô nas redes sociais. E também queria te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque a gente está fazendo um especial sobre 2023 com todas as previsões. Então não deixe de se inscrever que você vai receber um aviso sempre que a gente lançar um novo vídeo. E eu te vejo na próxima previsão.